Olá amigos, vamos à nossa videonade de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 22 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Antes de começar aqui a análise que a gente vai falar de Ibovespa, de futuros, enfim, já te peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui na parte inferior direita do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se, que você passando o cursor do seu mouse aí em cima dessa imagem vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar ativado aí o sino das notificações para que você seja avisado sempre que tiver uma live, uma entrada ao vivo durante o pregão ou conteúdo novo sendo publicado aqui dentro do canal, assim como essa videoanálise. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, basta você clicar no card aqui que aparece no topo superior do seu vídeo e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, ou seja, receber aí as recomendações de compra e venda, receber informações relevantes durante o pregão, receber as carteiras de ações, seja mensal ou semanal. Então, na análise de hoje, falando aqui do Ibovespa, que basicamente fechando no 0 a 0, ainda está dentro do leilão de fechamento, além do Ibovespa, que eu vou comentar aqui sobre os futuros, mini índice dólar, na sequência PTR4, Vale 3, MRV3, BBAS3, MGLU3, GGBR4, CCRO3 e VEG3. Começando então pelo Ibovespa, que terminando o pregão aqui no 0 a 0, em cima daquela região dos 94.500 pontos, lembrando aquela região importante, traçando aqui uma linha onde se encontra o Ibovespa. Observe como era uma região bastante importante em termos de suporte, aqui deu uma travada em termos de resistência, volta a funcionar como suporte, aqui está brigando para ver se vira essa região como suporte ou resistência. Então esse aqui é um ponto de avaliação para a gente em termos da real força por parte dos compradores, que veio muito forte para cima. Eu diria que ainda está forte, porque veio forte para cima nos dois últimos pregões e depois dessa forte força compradora, o mercado basicamente, em vez de gerar algum movimento mais forte para baixo, ficou aqui de forma lateral, fazendo já uma correção, corrigindo uma parte do movimento de subida do gráfico de 60 minutos. Então aqui está aqui corrigindo uma parte, porque o pregão de hoje foi basicamente isso aqui, veio aqui para cima, voltou aqui para baixo, enfim, ficou basicamente no 0 a 0 no pregão de hoje, ou seja, o leilão jogou um pouquinho para baixo agora, menos 0,09%. Mas o fato principal é que ainda fica dentro de uma característica de movimento de alta, as mínimas aqui são ascendentes, máximas também ascendentes, então segue dentro de uma característica de movimento de alta, na expectativa de poder testar o próximo nível de resistência, 95.600. Depois disso, aí sim vai ficar aquela região mais importante ali de topo anterior, mais testada essa pequena faixa aqui de preço de 96.311 a 96.552. Então são as próximas resistências para o índice Bovespa. A sinalização mais negativa seria um fechamento amanhã, pregão desta quinta-feira, para baixo da mínima do pregão de hoje, que foi de 93.882. Partindo para os futuros, lembrando sempre, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho aqui no canal. Gráfico de 60 minutos no mini índice, dentro do movimento de alta ainda, G60 bem bacana, no sentido de vai fazendo uma correção mais no tempo, né, porque vai ficando mais aqui acima e a média vai chegando no preço. Ou seja, o preço não foi direto para a média que foi subindo aqui, a correção mais fraca nesse momento. E em cima da média, se abrir subindo aqui, proporcionando um sinal de fundo no G60, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, inclusive até através de pivô de alta também nessas periodicidades, para buscar compra no mini índice. Para quem lembra, na live de hoje, a partir das 10h45, hoje até começou um pouco mais tarde por uma falha aí no YouTube, eu cheguei a comentar justamente que a minha expectativa em relação até o pregão de hoje no Ibovespa seria um pregão mais de indefinição, e terminou acontecendo devido ao longo movimento de alta, enfim, ter algum tipo de correção, poderia ser um movimento para baixo ou um movimento lateral do preço, e basicamente isso que veio acontecer aqui com o mini índice, um movimento um pouco mais lateral, considerando que o pregão começou aqui com a volatilidade maior e ficou aqui no final das contas no mesmo nível, muito próximo do preço de abertura. Então temos aqui o mini índice, lembrando, abriu subindo, mas para buscar a operação na ponta compradora, abriu caindo, veio para baixo da região de 94.550 e passando a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos abaixo dos 94.500
50, se jogar aqui no gráfico de 10 minutos vai ficar um pouco mais claro aqui que região é essa. Ó. Observe essa região aqui, que veio para baixo, mas não gerou topo descendente abaixo. Voltou a gerar topo, sinal de topo lá em cima, que já não seria mais interessante. Então, vindo para baixo desse patamar, abrindo aqui para baixo, topo descendente, fica mais para se buscar operação de venda de day trade no mini índice. Então esse seria o cenário para o mini índice. No dólar, no dia de hoje, nós tivemos o dólar batendo em um nível importante de suporte. Para quem assistiu a live aqui desde o início do pregão, ou seja, depois da primeira hora, logo depois da primeira hora de pregão, também comentaram em cima do dólar que o dólar estava num ponto importante, que poderia até vir um pouco mais para baixo, chegou ali na faixa dos 4,010,50, mas o que seria interessante acontecer assim que gerasse a sinalização de um fundo no gráfico de 30 minutos na região de suporte que eu tinha destacado no gráfico diário, região lá desde os 4,018 até um patamar de 4,009 ou mesmo até os 4.000 pontos. Enfim, nessa faixa de preço, devido ao cenário mais esticado para baixo, falei na questão da volatilidade, chegando a superar a máxima do que no anterior ou no próprio gráfico de 60 minutos, ficaria mais para se buscar dentro do pregão fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar a operação na ponta compradora. Dólar então gera no gráfico diário um movimento, um candle de alta, mas continua aqui no pregão de hoje 0,11%, está praticamente no 0 a 0, ainda vai faltando aí basicamente 45 minutos para fechar, ainda dentro de um movimento de baixa. Então não significa dizer que o dólar já vai fazer esse movimento aqui para cima. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, olhando para day trade, está ainda dentro da expectativa de poder trabalhar com fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, continua dentro de um movimento de alta. Abriu aqui para baixo, proporcionando topo, principalmente para baixo dessas médias, vindo aqui para baixo das médias, fica mais para se buscar a operação de venda no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, seria através de topo descendente, ou seja, vamos supor que abra caindo aqui, ó, veio para baixo de um primeiro patamar de antiga resistência como suporte, na faixa dos 4,042,50 ou mesmo 4,038. Veio para baixo dessa região aqui, ó, bem testada por sinal, os 4,038. Veio para baixo, proporcionou topo descendente abaixo desse patamar ou até mesmo abaixo dessa região aqui anterior de 4,042,50. Fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, que seria basicamente no gráfico de 10 minutos acabar com a tendência de alta e passar a proporcionar topo descendente ou pivô de baixa para se buscar a operação de venda. Seguiu dentro do movimento de subida, ou seja, principalmente aqui rompendo para cima essa região. Vem aqui para cima dessa região, abre subindo forte, volta, gera sinalização de fundo ou pivô de alta, fica mais para se buscar a operação de compra, logicamente, preferencialmente aí acima da região dos 4,046,50. Então seria esse cenário para o dólar para o próximo pregão, lembrando sempre que a partir das 10h45 tem live comigo, tem Radar do Mercado aí aqui no YouTube ao vivo, e aí qualquer tipo de atualização eu faço durante essa live. E lembrando também que no início de cada pregão eu passo aí os números de resistência e suporte do mini índice no mini dólar dentro do canal DV Invest no Telegram. Aqui tem um izinho que você pode solicitar o acesso para que você possa receber essas informações no seu celular, no seu desktop. Ações, PTR4 no pregão de hoje, estabilidade, basicamente estabilidade, leve queda, 0,44%, candle de indefinição. Forte alta, candle de indefinição, travado ali basicamente entre as médias nesse momento, resistência imediata na casa dos 26,59, desculpe. Depois disso tem uma resistência aqui na casa dos 27 lá para trás, né? Os R$ 27,00, 26,89 a 27,11. A gente tem essa região aí de resistência. Depois disso, 27 e 28 são os níveis de resistência mais próximos para PTR4. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, ideal para uma compra se que tivesse algo mais para baixo para buscar a operação de compra de fundo ascendente na PETR4. A outra alternativa seria simplesmente rompendo a máxima do pregão de hoje, tentar pegar algum movimento para cima, mas bem mais arriscado, stop mal posicionado. Então, na minha avaliação, ficaria mais interessante pelo G60, alguma entrada de fundo ascendente na PETR4. Tentando pegar um stop curto para tentar pegar uma parte de um movimento de subida que possa vir a buscar a região dos R$ 27,00 aí a partir do próximo pregão. Na Vale 3, o dia de hoje de alta de 0,11%, apesar do candle de baixa, né? Abriu aqui nesse ponto e fechou aqui embaixo, por isso é um candle de baixa, mas com fechamento positivo, visto que o fechamento foi acima do fechamento do pregão anterior. Ação gerando um candle de reversão chamado de estrela cadente. Aqui no canal tem um vídeo de aprendizado
sobre isso, o sistema candlesticks, né, os padrões de reversão dos candles, então que é um padrão baixista chamado de estrela cadente. A perda da mínima do pregão de hoje aumenta a probabilidade do ativo gerar um movimento para baixo. Lembrando, a Vale 3 continua dentro de uma tendência de baixa de curto prazo no gráfico diário, topos e fundos descendentes, e ela começa a trazer um sinal mais relevante para cima assim que voltar para cima deste patamar aqui, que é a máxima desse grande candle de baixa, que a mínima está aqui, a máxima está aqui, a ação continua dentro dessa região. Enquanto permanecer dentro dessa região, vai aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo dentro do que eu falei na última videoanálise. Se voltar para cima desse patamar de R$ 48,93, aí volta a ficar um pouco mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora, porque inclusive no semanal seria um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal. Depois da Vale 3, vamos falar de MRV3, que no pregão de hoje apresentou uma estabilidade, mais 0,13%, também candle de reversão, mas ali da Vale um pouco mais relevante, porque o sombra superior foi bem grande, né? E esse aqui ó, ainda o corpo não está tão lá na mínima do candle, mas de qualquer forma a ação ficou a 3 centavos do objetivo que a gente tem, a operação em aberta no papel. Um dos pontos de posicionamento de stop seria abaixo da mínima do pregão de hoje. Reposicionar o stop para baixo da mínima do pregão de hoje. Algo que eu vou avaliar aí a abertura, logicamente antes da abertura do pregão. Vou avaliar como é que está o mercado de maneira geral. E qualquer mudança no stop dessa operação, comentarei dentro do canal DV Invest no Telegram e você vai ficar aí atualizado com esta informação no seu celular, no seu desktop. Banco do Brasil, BBAS3, movimento forte para cima. Qual a tendência na BBAS3? Indefinida nesse momento. Observe que a ação tinha até retomado a tendência de baixo, mas quando ela volta de novo. Olha como esse nível da BBAS3 é um nível importante de preço. Essa região desse fundo anterior, esse fundo aqui era até topos para trás, né? Mas é que ficou mais nessa região de fundo anterior, esse aqui, e ainda tinha um gap aqui para baixo. Observe que é uma região que se tornou resistência aqui para frente. E depois que volta para cima, voltou muito forte para baixo. Aquela questão que eu falo, voltou aqui para cima. Se gerar um fundo ascendente acima desse patamar, buscar uma operação de compra. Então está de novo nessa região. BBAS3, usando essa região, basicamente, que região é essa? Uma região que vai de R$ 49,25 e até os R$ 50 número redondo, usando essa faixa de preço como suporte para buscar a operação de compra, através de fundo ascendente ou pivô de alta. Isso seria o mais interessante em termos de oportunidades na ponta compradora em cima de BBAS3. A outra alternativa aqui, dentro desse movimento de subida do gráfico diário, movimentação para baixo, se afastando um pouco mais dessa região dos R$ 50 principalmente, possibilidade de buscar compra pelo G60 de fundo ascendente na BBAS3. Tá? Sem exigir tanto para cima e, logicamente, ficando atento nessa região dos R$ 50 principalmente. Depois de BBAS3, Banco do Brasil, vamos falar de Magazine Luiza, de MGLU3, que no pregão de hoje apresentou um candle ali de indefinição, mas com alta de 0,47%. Está dentro de um movimento de alta. Ontem a gente encerrou uma posição comprada no ativo. Um dos aspectos para ser monitorado aí pelo gráfico de 60 minutos para a entrada seria ali uma formação de fundo no gráfico de 60 minutos, que pode trazer essa formação de fundo aqui a partir do próximo pregão, principalmente no rompimento aqui da região dessa máxima 180,28 ou mesmo da máxima do candle anterior, que 180,50. Que aí tentaria pegar aqui um movimento de subida com stop abaixo da mínima desse fundo no gráfico de 60 minutos, tentando pegar um movimento mais curto de alta nessa ação. É importante ressaltar que a região que ela se encontra aqui em termos de preço é uma região importante de resistência. Ó, topo lá para trás, que está funcionando aqui agora como um patamar também de resistência para este ativo. Então, um risco um pouquinho maior nessa entrada de G60, mas um stop mais curto também usando ali o gráfico intraday. GGBR4, pregão de hoje, 0 a 0. O ativo ficou estável no pregão de hoje. O que eu quero destacar na GGBR4 é, primeiramente, o cenário gráfico de curto prazo continua sendo de baixa, topos e fundos descendentes. Mas começou de maneira forte esse movimento de alta, que traz uma chance de anular a tendência de baixa ao conseguir romper essa máxima aqui. Que máxima é essa? Que valor é esse? R$ 14,80. E esse valor passa por onde? Dando um zoom menos, observe que como essa região que a GGBR4 se encontra, como ela é importante considerando a quantidade de fundos anteriores no gráfico diário. Então aqui é uma região extremamente importante que ela abriu com forte gap de alta nesse pregão aqui e fechou lá embaixo. Não conseguiu se manter acima. Então região pesada, qual seria o melhor cenário para compras de swing trade
em GGBR4, usando essa região, essa faixa de preço aqui, como um patamar de suporte, não como um patamar agora que está como resistência, começando ali na faixa, ficando mais relevante na faixa ali dos R$ 14,58, por volta dos 14,58, até um pouco antes, tá? Tem um patamar para baixo aqui 14,47, tem essa mínima aqui em R$ 14,33, enfim, tem fundos anteriores que já estão funcionando aqui como resistência. Observe, funcionando como resistência, aqui funcionando também como resistência. E a região que começa a ficar mais pesada é a região mais testada, que tem outro fundo aqui, tem essa região e aqui mais testes aqui nesse patamar, outra região com mais testes, enfim, região importantíssima em termos de resistência para GGBR4. Então, quanto maior o tempo que ela ficar aqui nessa região para depois gerar um fundo um pouco mais afastado possível dessa faixa de preço de resistência, mais interessante seria para se buscar alguma compra pelo gráfico de 60 minutos no ativo. E logicamente, lembrando, para swing trade mais interessante seria acima dessa região inteira no papel. Olha o semanal, dá um zoom menos aqui no semanal, olha como é que essa região é uma região realmente importante. Fechamento dessa semana para cima das médias, para cima principalmente da região de 14,64, seria bem visto na minha avaliação. CCRO3, que ontem gerou um pivôzão de alta, a gente já tinha destacado esse ativo quando fez esse candle, com a possibilidade de entrada na superação da máxima desse topo aqui anterior, em termos de pivô de alta. Fez um candle de hoje de reversão chamado de nuvem negra, que é aquela abertura lá em cima com gap de alta e termina o pregão invadindo boa parte do candle anterior. Então, invadindo o corpo do candle anterior. Então, isso aqui aumenta a probabilidade de se ter movimento para baixo. Fechamento em 12,57, a máxima desse topo 12,53, ou seja, gerou um primeiro sinal 12,53 e aqui 12,57. Então, gerou um primeiro sinal de reversão no gráfico diário, que é no padrão de reversão, mas conseguiu ainda se manter acima dos topos anteriores. Então, um ativo que eu trago aqui para a videoanálise para mencionar justamente o G60. Dependendo da sinalização para cima de fundo ascendente no gráfico, 60 minutos seria uma alternativa de compra a partir do próximo pregão. Melhor ainda se essa sinalização de compra for testando essa região dos 12,53 até um patamar de 12,44. Por último, vamos falar aqui de VEG3, que no pregão de hoje apresentou ali uma estabilidade, menos 0,16%. O ativo gerou um movimento forte para cima que anulou a sua tendência de baixa de curto prazo. E com essa anulação da tendência de baixa de curto prazo, ativo que também está em cima de um patamar extremamente importante em termos de resistência. Olha a quantidade de topos que tem nessa região. Então, quanto maior o tempo que ela ficar aqui no gráfico diário, mais interessante para compra. A outra alternativa de tiro curto seria pelo G60, correção aqui em ABC, a abertura aqui para cima, possibilidade de compra com stop abaixo dessa mínima, que seria a alternativa de entrada na VEG3 pelo gráfico de 60 minutos, tentando pegar um movimento de alta, mas ficando atento com as resistências localizadas aqui, principalmente no gráfico diário, na faixa dos R$ 19,08 a R$ 19,25, seria a faixa mais relevante que eu vejo em termos de resistência para este ativo. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.